Agora a gente vai aprofundar um pouquinho em modelagem ampla versus modelagem ajustada, porque ambas têm as suas vantagens e desvantagens, e quando a gente consegue escolher a modelagem certa no tecido certo, né? Aí a gente consegue realmente um resultado final mais satisfatório. Esse é de fato o grande segredo, é escolher não só a modelagem de forma estratégica, mas também o tecido de forma estratégica para conseguir um resultado final mais satisfatório e que valoriza mais o tipo físico da sua cliente, de forma intencional e planejada. Então primeiro vamos falar da modelagem ajustada e eu vou mostrar alguns exemplos na tela para vocês conseguirem identificar qual é o direcionamento que você precisa dar para suas clientes quando elas gostam de usar uma modelagem mais ajustada ou a intenção naquele momento é usar uma modelagem ajustada. Qual o direcionamento que você precisa dar para ela na escolha dos tecidos? É importante que você saiba que as modelagens muito ajustadas ao corpo, elas podem evidenciar e até aumentar as formas da silhueta feminina. Por isso, se a intenção for disfarçar e camuflar uma determinada parte do corpo da sua cliente, como abdômen, quadril, busto, braço ou coxa, em modelagens ajustadas, o ideal nesse caso é optar por tecidos encorpados, porque todos os tecidos mais finos vão evidenciar e marcar mais essa determinada região do corpo. Então, se essa não for a sua intenção e a intenção da sua cliente, optando por tecidos encorpados, você evita esse efeito, né, de evidenciar e de aumentar e até mesmo de acabar marcando uma determinada região do corpo dela que ela deseja camuflar. Você consegue amenizar com tecidos encorpados. Bom, e para exemplificar melhor tudo isso que eu estou falando a respeito da modelagem ajustada em um tecido mais fino, em um tecido com uma gramagem mais leve, e a diferença também da modelagem mais ajustada em um tecido mais encorpado e também a vantagem de uma modelagem um pouquinho mais ampla, eu trouxe 4 looks da modelo plus size Lohane, que ela tem uma variedade muito grande de looks na internet disponíveis, né, e ela tem o corpo pera. Então note que no primeiro look ela tá com uma calça skinny de sarja numa gramagem bem leve, dá pra ver pelo jeito que o jeans dela franze, né? Ele faz um franzido bem fininho. Isso é uma grande característica dos tecidos mais leves. E nesse look dá pra notar como a silhueta dela, né, toda foi mais evidenciada. O quadril foi evidenciado, o abdômen, a coxa também, porque ela está usando uma modelagem bem ajustada. Então, tudo que aperta demais aumenta, evidencia. No segundo look, a gente ainda tem o agravante da cor, né, mais clara. Tanto da calça skinny, com essa lavagem mais clara no centro da perna. Isso também dá um efeito de amplitude, né, para a coxa dela, acaba evidenciando o tamanho da coxa dela. E também a cor mais clara da bota também acaba deixando a parte de baixo dela, da perna abaixo do joelho, maior. Então, repare, comparando com o primeiro look, toda a coxa dela tá mais ampla, tá maior, acabou evidenciando o tamanho da coxa dela. Porque no primeiro look a gente tem aquele efeito, né, de diminuição do campo visual do preto, mas mesmo assim a gente ainda conseguiu, por causa da modelagem mais ajustada, a gente teve esse efeito de evidenciar e ampliar a coxa e o quadril da Lohane. No terceiro look, a gente já tem um tecido com uma gramagem mais média para alta, e um tecido de alfaiataria, parece uma lãzinha, né? Parece um tecido bem encorpadinho. Mas note que a modelagem ampla, descendo reta na coxa dela, não evidenciou tanto.
nem o tamanho da coxa dela e nem o tamanho do quadril. E no último look, a gente tem um exemplo perfeito de que não é porque ela tem o quadril mais largo, tem a coxa mais grossa, que ela não possa usar uma modelagem ajustada, que toda modelagem ajustada vai fazer esse efeito de evidenciar, de aumentar e de ampliar muito essa região do corpo dela. Mas aqui é que está o grande X da questão, é optar por uma gramagem mais alta. Então no quarto look, a diferença basicamente é a escolha do jeans. É um jeans com uma gramagem bem alta, é um jeans mais encorpado, dá pra ver, tá vendo, ó, que o jeans ele tem umas nervurinhas, né, a parte onde está mais ajustada aqui na região do abdômen. Note que essa nervurinha ela é um pouquinho mais grossa e que nas duas primeiras calças, mesmo a segunda calça sendo uma calça jeans, ela tem uma gramagem bem levinha, bem fininha, porque a nervura que esse jeans faz é bem fina. Então essa é uma característica de um tecido com uma gramagem bem leve. E um tecido com uma gramagem mais alta, ela faz essa nervura um pouquinho mais grossinha, mais larguinha. E esse é um exemplo de uma calça skinny que não evidencia tanto, que não amplia tanto, justamente por se tratar de um tecido mais encorpado. Então ele também vai acomodar melhor, vai sem evidenciar, sem projetar tanto o abdômen, e também a região do culote dela não ficou tão evidenciada e tão projetada quanto em um tecido com uma gramagem baixa. Que aqui às vezes está um grande erro. A maioria das minhas clientes, quando vem com um problema, por exemplo, de ter a coxa muito grossa, ou de ter o abdômen saliente, ou muito busto, e que isso são regiões do corpo dela que ela não quer evidenciar, e eu vou avaliar o guarda-roupa, eu percebo que ela tem calças e shorts que marcam muito a coxa dela, que são muito ajustados. Por exemplo, no caso de uma cliente que tem a coxa mais grossinha, se a gente colocar um shorts mais soltinho, mais larguinho, em um caimento mais fluido, a gente consegue, né, um efeito melhor. E mesmo se o shorts for um shorts mais estruturado, com uma gramagem mais grossinha, aí a gente até consegue uma modelagem um pouco mais sequinha, mas que não seja essencialmente ajustada. Porque tudo que a gente ajusta demais, a gente aperta demais, a gente aumenta, a gente evidencia. Então, outra questão também que você vai se deparar ao longo da sua carreira como consultora é a questão do abdômen, né? O abdômen saliente é um grande problema das mulheres na hora de se vestir, e o problema principal é justamente a escolha de blusas muito ajustadas, com muito elastano, com muita lycra, com poucas blusas de tecido plano, porque as blusas de tecido plano, normalmente elas não são tão ajustadas ao corpo, elas são mais soltinhas. Então, por exemplo, ela não vai ficar grudada no corpo. E aí, só pelo fato de não ser uma modelagem tão ajustada e não marcar, ela não evidencia. Então, camisas, blusas com tecido plano são mais indicadas quando a cliente quer disfarçar o abdômen saliente. Agora aqui eu trouxe mais um exemplo, as blusas, né? As blusas de malha também, com muito elastano, elas também têm essa característica de ter uma aderência muito grande à pele, e por isso ela acaba marcando e evidenciando mais o abdômen saliente, mesmo que não seja um abdômen tão saliente assim. Então esses exemplos é justamente para mostrar essa característica, né, das blusas mais ajustadas e principalmente com muita adição de lycra e elastano, e elas também têm essa questão de como é uma modelagem ajustada. Se ela tiver muito elastano, ela também tem essa característica de ficar subindo, né? Ela fica subindo no corpo da pessoa, ela fica andando a peça, e é muito comum a gente ver mulheres na rua com a pele da barriga aparecendo quando usa uma blusa muito ajustada e uma modelagem muito pequena.
E também aqui, ó, no look 2, a gente tem também uma moça que ela tá usando uma calça com uma modelagem muito ajustada, um elástico que tá apertando, tá fazendo projeção de abdômen. E o fato da blusa ser de malha tá marcando e evidenciando o abdômen dela. Também acontece aquilo de mostrar toda a circunferência do umbigo dela, justamente por ser uma gramagem fina de malha e também possuir o elastano, então tá aderindo muito na pele dela e por isso tá marcando e evidenciando. No look 3 é mais ou menos o mesmo estilo, mas como não tem tanto elastano, ela não tá subindo, né? E também não tá marcando tanto, não tá evidenciando tanto a questão do umbigo e a questão aqui do abdômen. Mas note como a calça ajustada tá fazendo projeção dos flancos, né? E também do abdômen. E pelo fato da blusa ser uma modelagem mais ajustada, acaba marcando e evidenciando na mesma. E o último look é uma blusa que também tem pouco elastano, mas também está numa modelagem mais ajustada. E a grande característica dessa blusa, por que ela está marcando tanto, é pelo fato dela ser uma malha com uma gramagem muito fininha. Então note que mesmo em uma blusa preta, né, que teoricamente é uma cor que marca menos também, que evidencia menos, mas pelo fato de ter uma gramagem muito fininha, ela acaba mesmo marcando toda a região também do abdômen, mesmo a manequim tendo um abdômen pouco saliente, acaba marcando e evidenciando. E agora eu trouxe exemplos, porque sim, você deve estar se perguntando, nossa Cá, mas então a minha cliente que tem abdômen saliente, ela quer usar blusas ajustadas ou usar blusas de malha, ela não pode usar blusas de malha, porque toda blusa de malha, toda blusa com uma gramagem fina vai marcar mais? Sim, a blusa com uma gramagem mais fina, ela acaba marcando e evidenciando mais. Por isso que eu trouxe o primeiro look como exemplo, para mostrar que quando a gente tem uma gramagem mais fininha, que a gente tem uma malha bem levinha, parece até uma malha fria, a modelagem dessa blusa, ela é uma modelagem mais soltinha, mais ampla. Não necessariamente ampla, quando a gente fala ampla em blusa ou em calça, em saia, não necessariamente precisa ser uma modelagem muito grande, mas só uma modelagem soltinha, que ela não está realmente colando, né, totalmente aderindo à pele, a gente já tem uma modelagem um pouco mais ampla, mais soltinha. E esse é um exemplo perfeito de como uma modelagem mais soltinha, ela não marca, ela não evidencia nem abdômenes, nem flancos e nem qualquer dobrinha que a sua cliente possa vir a ter. Então essa é uma opção. Se ela gosta de malha, se ela gosta de elastano na composição, é só escolher uma blusa um pouco mais soltinha, às vezes um número um pouquinho maior, já dá super certo para ela. E agora eu trouxe o look 2 e o look 3 como exemplo de modelos também, opções de blusas em malhas que não necessariamente precisam ser t-shirts ou blusinhas basiquinhas, né? A gente tem hoje no mercado vários modelos de blusas super femininos também na malha. Se a sua cliente gosta e tem um estilo mais casual e gosta desse conforto, é ela optar por modelos trapézio ou esse modelo também cachiquer, que tem essa, né, ligação com o modelo envelope, que também é um modelo que valoriza demais e ele, por não estar totalmente, né, agarrado à pele, não ter essa aderência ao abdômen, ela não marca e não evidencia tanto. E também um detalhe bem grande que eu separei nessas duas imagens, que são duas malhas com uma gramagem mais pesada, né? Elas têm uma cara assim de um suplex mais denso, mais grossinho, e também por esse motivo é uma gramagem muito bacana, porque mesmo que ela fosse um pouquinho mais ajustada, ela não marca e não evidencia tanto quanto uma malha com uma gramagem muito fina. E no último look eu trouxe também uma blusinha também com essa modelagem mais trapézio, mais soltinha na região do abdômen. Ela é um pouco acinturada logo abaixo do busto,
mas depois ela desce nessa modelagem mais soltinha, mais alongadinha, na malha de tricô. Porque a malha de tricô também, se ela for uma gramagem bem levinha, ela também acaba marcando e aderindo o abdômen. Então, em uma modelagem mais soltinha, a gente consegue o mesmo efeito e a sua cliente que tem dificuldade em usar esse tipo de blusa por achar que marca demais, é uma opção bacana de modelagem que pode sim valorizar. Então, sempre que for uma malha mais fina, uma gramagem mais fina, a gente escolhe uma modelagem mais soltinha, mais ampla, porque com certeza vai valorizar e a sua cliente vai conseguir o resultado que ela deseja. Errados. As calças mais encorpadas, com tecidos mais estruturados, elas podem ser usadas em modelagens mais ajustadas, sem evidenciar tanto o abdômen. Então, por exemplo, uma calça jeans mais grossa, mais densa, ou até mesmo uma calça de alfaiataria também mais grossinha, com uma gramagem, né, alta, ela vai ajudar a valorizar a silhueta da cliente até em uma modelagem mais ajustada, sem evidenciar tanto o abdômen. Agora, se ela escolher uma calça jeans mais fininha ou até mesmo uma saia muito fininha, vai marcar mais o abdômen do que com o brim mais pesado. Se ela usar um tecido muito fininho, vai evidenciar, vai marcar mais. Se ela usar uma calça mais estruturada, vai marcar menos. Então, isso a gente consegue desde a malha até um tecido de alfaiataria. Sempre que a gente coloca uma modelagem mais ajustada, se a gente procura um tecido mais encorpado, a gente consegue um resultado melhor na questão de marcar ou evidenciar uma determinada região. A gente consegue sempre camuflar melhor uma modelagem com uma modelagem ajustada se a gente usar um tecido mais espesso, mais grossinho, mais encorpado. Bom, e para exemplificar, quando eu falo sobre a questão da modelagem e a escolha do tecido, né, da gramatura do tecido e da modelagem, se é uma modelagem mais soltinha, se é uma modelagem mais ajustada, o quanto isso influencia e pode sim marcar, evidenciar e projetar ainda mais o abdômen saliente, eu trouxe 4 exemplos de 4 modelinhos de macacão, mas isso para vocês verem como pode ser tanto para saias, calças, vestidos, blusas, tanto a modelagem quanto o tecido, ela tem que ser pensada estrategicamente para ajudar a valorizar a silhueta da sua cliente e não evidenciar o abdômen dela, se essa é a sua intenção. Então, no primeiro look, a gente tem aqui uma modelagem de um macacão, que teoricamente seria uma modelagem perfeita, que iria valorizar muito a silhueta de qualquer mulher, porque tem aquela modelagem cachiqueira, aquela modelagem também transpassada, né, que é da modelagem também do vestido envelope, que a gente já viu, que é uma modelagem que valoriza todos os tipos de corpos, porque ele tem um decote V, tem uma marcação de cintura e na parte de baixo ele tem uma modelagem mais ampla, né, mais soltinha, com uma calça tipo pantalona. Porém, a escolha do tecido não valorizou a silhueta da modelo. Por quê? É uma malha, né, com muito elastano e com uma gramagem muito leve. Ela é muito fininha. E o que isso faz? Isso acaba aderindo mais à pele, mesmo a modelagem da parte de baixo sendo, né, teoricamente mais ampla, o caimento do tecido acaba marcando muito, evidenciando muito o abdômen e também marcando ali a diferença da virilha para o abdômen. Isso não aconteceria se a malha tivesse uma gramagem um pouco mais pesada, se ela fosse mais densa, não teria esse caimento, não ia evidenciar, né, essa diferença entre virilha e abdômen, com certeza ia valorizar bem mais a silhueta da manequim, porque também com certeza esse tipo de malha deve marcar muito bumbum, marcar celulites e tudo mais que talvez a sua cliente não queira evidenciar. No look 2 a gente tem mais ou menos a mesma, né, questão,
Porém, nesse caso, tem o agravante da parte de cima ser toda ajustada. Isso ainda evidencia mais. Note como é visível tanto a diferença do abdômen para a virilha e também a gente consegue ver toda a circunferência do umbigo da manequim. E isso acontece porque a gramagem desse tecido, dessa malha, é uma gramagem muito baixa. E se ela fosse uma gramagem mais pesada, uma malha mais densa, mais estruturada, isso não aconteceria. Se essa cliente tiver abdômen saliente, mesmo em modelagens um pouco mais amplas, é muito interessante a gente fugir um pouquinho do elastano e dessas gramagens muito leves, porque com certeza vai marcar muito o abdômen dessa cliente. Aí agora você deve estar pensando, nossa, Cá, mas aí no caso dessa cliente que tem o abdômen mais saliente, eu não posso nunca usar um tecido mais leve, usar um tecido, né, que tem uma gramagem mais leve em um macacão, em uma calça, em uma saia. Pode, mas aí é bacana fugir do elastano, fugir da lycra, porque a lycra ela tem esse poder de aderência maior à pele. Então, no caso do tecido plano, isso não acontece com tanta facilidade. Por isso eu trouxe como exemplo o look 3. O look 3 é exatamente esse exemplo, né, de uma modelagem também, tá vendo? Com uma calça mais soltinha, uma parte de baixo também na pantalona, mas o tecido não contém elastano e tem uma modelagem bem soltinha também na parte de cima. Esse franzido, né, da marcação de cintura que a gente tem ali, também acaba deixando a peça mais soltinha na parte de baixo e não evidenciando nem demais o quadril, o culote, bumbum e principalmente o abdômen, porque também tem essa parte soltinha aqui da parte de cima da blusa, né, do macacão, que a parte de cima dele tem um tecido. Mas aí, como tem uma gramagem leve, mesmo sendo em uma modelagem um pouquinho mais ampla, mais soltinha no corpo, não amplia a silhueta da cliente, né, no caso da manequim, não ampliou e ajudou a valorizar a cintura com a ajuda da marcação de cintura. Então esse é um exemplo que sim, um tecido com uma gramagem leve e uma modelagem um pouco mais ampla e também sem o uso da lycra, pode sim ser usado em uma cliente que possua abdômen saliente sim. E no look 4 eu trouxe como exemplo de como uma modelagem mais ajustada, né, tem uma modelagem um busto aqui na parte de cima mais ajustado, uma cintura bem marcada, a pantacur tem uma modelagem bem sequinha, ela não tem pregas, né, e ela também não é uma pantacur muito ampla, ela tem uma modelagem mais sequinha ao corpo e não marca e não evidencia abdômen. E é nítido, né, que a manequim, ela tem um abdômen saliente, a gente consegue ver que ela tem um abdômen saliente, mas não fica tão evidente quanto nos dois primeiros looks e não marca, não evidencia, né, a silhueta dela fica linda, a cintura super definida, mas por quê? Porque o tecido, né, o jeans é um tecido de gramagem alta. E por causa desse caimento mais armado, tá vendo que não tem uma aderência muito grande do tecido na pele, ali na região do abdômen. Então, não evidencia essa diferença entre virilha e abdômen. E a gente consegue uma modelagem bem A, bem evasê, o que ajuda bastante a equilibrar ombro e quadril sem evidenciar nem abdômen, nem quadril e nem culote. Então, uma modelagem um pouco mais ajustada, mais estruturada, mais certinha no corpo, um tecido com uma gramagem alta vai conseguir esse efeito, né, de não só equilibrar a silhueta da cliente, mas também de deixar a silhueta dela mais harmônica sem evidenciar essas partes do corpo que talvez ela não queira, né, nesse tipo de modelagem.
E agora a gente vai falar da modelagem mais ampla, né? No caso da modelagem ampla, a gente acaba tendo uma liberdade melhor na escolha dos tecidos, podendo até inclusive investir em peças que possuem mais elastano, mais lycra, vestidos soltinhos, né, de malha, bem confortáveis para o verão, mesmo tendo elastano, não é um grande problema, não acaba marcando e evidenciando tanto a silhueta e evidenciando algumas regiões do corpo que ela não pretende evidenciar, porque o tecido não está propriamente em contato com a pele, né? Não está apertando aquela determinada região do corpo dela. Então, a modelagem ampla possui uma maior variedade de opções de tecidos. Aí é bacana ficar atenta justamente ao caimento, buscar um caimento mais fluido, que não adicione tanto volume, porque já tem a modelagem mais ampla, então o caimento do tecido sendo mais fluido não vai adicionar volume, e aí nesse caso da modelagem ampla, o ideal é fugir dos tecidos encorpados. E agora, para exemplificar essa questão, né, da modelagem ampla em uma gramagem alta, eu trouxe mais alguns looks da Lohane para a gente analisar, porque assim a gente consegue ver todos os looks também no mesmo corpo, né, e analisar o caimento e a modelagem de cada uma delas. Note que todas as imagens que eu separei aqui são modelagens mais amplas, mais soltinhas, com algum volume. A diferença essencial entre todas essas imagens é a gramagem, consequentemente, o caimento desses tecidos. Então, no primeiro look, eu já separei um exemplo de uma modelagem de uma saia midi, uma modelagem ampla em uma gramagem alta. Então, é um caimento bem armado. Note como a parte de baixo dela ficou bem maior do que a de cima. Apesar de que ela fez ali um truque de styling, ela usou uma cor mais clara, uma estampa mais clara na parte de cima e também adicionou volumes e babados. E o corte evasê da saia, ele também valoriza, né, o tipo físico pera, porque não evidencia, não marca demais nem o culote e nem o quadril. Porém, nesse caimento desse tecido, acabou aumentando e ampliando demais a parte de baixo dela. E não valorizou tanto a silhueta dela quanto no look 2. No look 2 a gente tem uma modelagem também que consegue uma amplitude aqui bacana para o tipo físico dela, né? Por causa do ombro a ombro, a gente consegue ampliar um pouco a região, né, dos ombros dela. Uma marcação de cintura que valorizou demais a silhueta dela, que ela tem a silhueta muito feminina, com uma cintura bem marcada. E a parte de baixo com um leve vazê. Mas o que muda do primeiro look para o segundo? É que nesse look, desse vestido preto, ela tá com uma gramagem média, com um caimento armado médio. Então, não é uma gramagem tão alta, não tem um caimento tão armado. Então, ele consegue um evasê bonito, que ajuda a equilibrar a parte de baixo dela com a parte de cima, não evidenciou, não marcou o quadril, e não ampliou também tanto a silhueta dela. Agora, no terceiro look, a gente também tem uma modelagem mais ampla, mais soltinha do macacão. Tem também essa modelagem mais envelope, com uma marcação de cintura, o transpassado na região da cintura, que valorizou demais a silhueta dela. O decote V, e na parte de baixo tem um pedaço, né, um recorte de tecido aqui, um recorte assimétrico, e a calça desse macacão, ela desce mais pantalona, mais retinha, também um pouco mais ampla, o que ajudou demais a equilibrar a silhueta dela. Nesse look a gente nem nota que o corpo dela é pera, né? Porque também essa alça mais larga ajudou a equilibrar o ombro dela, deu uma amplitude maior para os ombros dela, e esse caimento da calça também ficou perfeito. E o porquê que esse macacão ajudou a valorizar muito a silhueta dela? Porque além dele estar na modelagem certa, ele também está no tecido certo. Ele é um tecido leve, médio, né? Ele é um tecido fino médio, não é um tecido fino leve,
né? Aquele que chega a ser transparente, mas ele tem um caimento bem leve, bem fluido, e isso fez toda a diferença, ajudou a valorizar demais a silhueta dela e não adicionou volume, nem ao quadril e nem à parte de cima dela. E o mesmo aconteceu com o look 4. Note que o look 4, ela tá usando pregas na saia, né? O que teoricamente também para o tipo físico pera seria totalmente errado ou contraindicado. Mas o fato é que nessa gramagem também levinha, em um tecido fino, eu acredito que esse é até um tecido fino com uma gramagem bem leve, porque ele parece ter uma certa transparência e provavelmente ele está sendo usado com forro por baixo. E note como não ampliou em nada a silhueta dela, o caimento fluido ajudou a equilibrar o quadril dela, porque não adicionou volume, mas também não evidenciou e não marcou nem o culote e nem o quadril. E a parte de cima ser toda fechada, a gola mais alta e a manga longa ajudou também a dar amplitude para a parte de cima dela, e a marcação de cintura deixou a silhueta dela super equilibrada. Então, esse tecido, ele fez toda a diferença para que esse modelo de vestido ficasse bem nela e que valorizasse e equilibrasse a silhueta dela. Porque se ela tivesse escolhido esse modelo de vestido no mesmo tecido da saia do primeiro look, provavelmente a gente teria o mesmo efeito de amplitude muito grande na parte de baixo e deixando a parte de baixo bem maior do que a de cima. Então eu espero que tenha dado aí para exemplificar bem essa questão do caimento armado em modelagens amplas e do caimento médio e do caimento leve e fluido em gramagens mais leves, em modelagens amplas, que sim, essa é a grande diferença para a gente ajudar as nossas clientes a usarem até as modelagens que não valorizam tanto a silhueta delas. Até porque as modelagens amplas, quando fabricadas em tecidos encorpados, elas aumentam visualmente a silhueta. E quando a modelagem é soltinha e mais ampla, não se quer o efeito de aumento visual, o ideal é optar por tecidos mais leves e fluidos, para não alterar assim as proporções físicas. E nesse caso, como eu citei anteriormente, ainda é possível disfarçar e camuflar uma determinada parte do corpo, como abdômen, quadril, busto, braços e coxas. Então, né, como eu já citei anteriormente, é isso que é bacana a gente descobrir, né? É que quando a gente não quer aumentar, não quer ampliar uma determinada região do corpo, é justamente a gente buscar um caimento mais fluido em uma modelagem mais ampla, porque ela não vai marcar, não vai evidenciar e também não vai adicionar volume por causa desse caimento mais fluido. Porque as mulheres normalmente têm muito medo da modelagem mais ampla, mais soltinha. Mas quando essa escolha é feita no tecido certo, ela valoriza demais a silhueta de qualquer mulher. Agora, para finalizar essa videoaula, eu trouxe um exemplo de como a escolha no tecido certo pode permitir que a sua cliente use até uma modelagem que não é tão indicada para o tipo físico dela. Eu tenho tipo físico triângulo, né, o pera, eu tenho quadril mais largo do que ombros, e esse é um modelo de calça clochard, que é um modelinho de calça de alfaiataria, que ele possui pregas na altura da cintura, né? Ela tem um cos bem alto, mas ela acaba adicionando volume aos quadris. E para não me limitar, claro que eu escolhi a dedo as modelagens e os tecidos que podem me ajudar a usar essa peça. E nesse caso aqui, dessa primeira calça, eu escolhi uma modelagem mais sequinha em um tecido mais encorpado. Por quê? Ela tem menos tecido nessa região aqui, mesmo tendo pregas, ela tem pouco tecido também na região do abdômen, e a modelagem dela em si é mais sequinha. Note como essa tem mais tecido,
né? Essa tem uma modelagem mais ampla e essa tem uma modelagem mais ajustada ao corpo. Mas aí, para não marcar o meu bumbum e nem o meu abdômen, eu acabei escolhendo em um tecido mais encorpado. E aí a modelagem ajustada valorizou a minha silhueta sem evidenciar, né, nenhuma parte do meu corpo. E nesse caso aqui, eu escolhi uma modelagem mais ampla, mais soltinha, mas em um tecido mais fluido. Se eu tivesse escolhido essa modelagem, que aqui as pregas são maiores, tem mais tecido na região do abdômen e mais tecido em si, na própria peça, né? Ela é uma peça mais larga, com mais tecido, ela aumentaria muito a minha silhueta. Por exemplo, se ela fosse nesse tipo de tecido, né? Nesse tecido mais encorpado, ela ia ampliar muito a minha silhueta. E por que ela não ampliou? Justamente por causa desse caimento mais fluido. Então, isso que é muito interessante ao você avaliar as peças do guarda-roupa da sua cliente e descobrir o porquê que às vezes ela até consegue usar uma peça, uma modelagem que não valoriza tanto assim o tipo físico dela, talvez seja porque está no tecido mais indicado para o tipo físico dela, para aquela parte específica do corpo dela. Agora, você também vai conseguir ajudar ela a direcionar ela nas próximas escolhas para conseguir usar as modelagens também que não valorizam tanto assim o corpo dela, fazendo a escolha não só do tecido, mas também da modelagem mais apropriada para aquele tecido específico. Então, é ou não é muito bacana a gente ter domínio sobre esse tipo de assunto, sobre esse conteúdo, né? E cada vez mais ir tentando se aprofundar e dominar os diferentes tipos de tecidos e de caimentos para que você possa cada vez mais ter autonomia na hora de prestar as suas consultorias e também de dar um direcionamento, não só do que ela já tem em casa, mas um direcionamento do que ela pode vir a consumir. E isso é tudo de bom. E com certeza vai ter muita influência, né, no seu sucesso, na sua carreira como consultora. Então não deixe de fazer o exercício prático dessa videoaula, porque eu tenho certeza que você vai fazer descobertas incríveis e vai sair dessa visita de estudo entendendo mais tudo isso que foi falado aqui. Também não esqueça de ler todo o material que você tem, de baixar o seu PDF, imprimir ele, ler, porque isso vai te ajudar a fixar todo esse conhecimento que vai ser super importante na sua carreira como consultora. Bom, então eu te vejo na próxima videoaula. Até lá!